Telescópio de número 135. Estamos juntos pela 135ª vez. Oi, Rodrigo Quintan, tudo bem? Oi, Hernani Médula, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Você está transformado hoje? Pela palavra ou não? Como é que você está se sentindo? Meio transformado ou mal transformado? Eu recebi a palavra e a palavra me transformou. Finalmente, né? Demorou, mas eu entendi ela e Frutificou. Frutificou. Caiu em solo fértil. Graças a Deus. Até então tinha caído em vários outros solos, agora caiu no solo bom. Graças a Deus. Um antigo ditado diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não é difícil identificar o mau uso dos textos bíblicos para justificar as mais diversas bizarrices no Brasil e no mundo. Mas não é apenas na igreja que mora o problema, porque uma leitura equivocada da palavra pode gerar graves consequências em nossa sociedade, família e até na nossa própria fé. Para falar sobre os riscos de ler a Bíblia é insalubre. Trazemos aqui ele, especialista, Cacau Marques, nosso amigo, pastor e escritor, agora escritor de sucesso renomado. Cacau, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite de conversar conosco hoje. E aí, pessoal, legal estar aqui de novo com vocês, e estamos aí, né? Especialista fica por sua conta aí, mas estamos juntos. Que é isso. Especialista e diplomado. Jornalista, historiador. Cacau tem uma vasta experiência aí. Você que não conhece o Cacau, toma vergonha na sua cara. Não, se você conhece o Cacau, você não sei nem o que você tá fazendo aqui. Você não conhece o Cacau, conhece a gente, você tá muito mal de amizade, né? Você conhece a gente, não conhece o Cacau, você começou pelo lado errado na podosfera. Cacau que ainda constará no Guinness como participante do maior participante podcast do mundo, assim, com mais aparições. Mais aparições. Se contar, com certeza vai estar lá. O Cacau tá lançando o livro dele, Palavras que Transformam, pela Mundo Cristão. Beijo, Mundo Cristão. Parabéns pelo lançamento, Cacau, primeiro. E eu queria que você já contou essa história em outras vezes, mas a ilustração com a qual você abre o livro foi um dos motivadores dessa proposta meio que de inversão, né? Porque o seu livro fala sobre as palavras que transformam a Bíblia numa leitura transformadora, mas você começa fazendo uma ilustração que é muito legal, e aí pra gente startar eu queria que você contasse qual é essa ilustração criada da sua cabecinha genial. Então, isso aí surgiu, na verdade, numa aula que eu tava dando na igreja, né? Que eu tava tentando explicar um pouco esse nosso vínculo com a escritura, né? E por que às vezes a gente vê pessoas lidando com a Bíblia de maneiras tão diferentes, né? E aí a gente pode cair no erro de pensar assim, não, citou um versículo bíblico lá, tá justificado, né? Mas não é dessa maneira, né? E a ilustração é de um amigo que se aproxima de outro e dá um presente pra ele, um livro de receitas, né? Dá lá um livro de receitas pra esse amigo. E aí quando eles se encontram de novo, o amigo que deu o livro pergunta pro presenteado, né? E aí, gostou do livro? E o presenteado fala, olha, meu amigo, eu não gostei muito não, vou ser bem sincero com você, né? Eu não entendi direito quem é o personagem principal, eu não entendi a ligação de um capítulo com o outro, parece que eles não têm conexão nenhuma, ainda não entendi qual que é o plot desse livro, então pra mim realmente eu não me conectei com o livro, né? E esse é um tipo errado de lidar com aquele livro, que é um livro de receita, um livro prático, né? Um livro para você realizar alguma coisa, né? Não é um romance. E o amigo tomou o livro como um romance, né? E às vezes a gente pega a Bíblia dessa maneira também, a gente se aproxima da Bíblia como se ela fosse qualquer coisa que ela não é, né? Como se ela fosse um livro de religião, como se ela fosse um livro de história, um livro de ciência, um livro de várias outras coisas que não são exatamente o que a Bíblia é, né? Então, essa que é a ilustração que eu abro ali, né? Na introdução do livro ali. Uma ilustração genial, eu achei sensacional mesmo. Mas aí você já citou 3 formas erradas de ler a Bíblia, então vamos partir dessas 3 aí. Então... É uma boa a gente partir delas, porque não fui eu que imaginei essas 3 ilustrações também. Vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu não contei em lugar nenhum. Né? Olha aí. Exclusivo. Eu cito o autor no livro, mas eu menciono rapidamente eu falo 3 frasezinhas ali que falam sobre isso, mas eu usei o esquema que o Bart usa no livro dele, Palavra de Deus, Palavra do Homem. Eu tava quase falando aqui.
Tava como se brotasse da minha voz. Um livro. Você tem esse livro aí no seu gabinete aí, o Quintan? Tem. Eu vi ele aí quinta-feira. Nesse livro, ele tem um capítulo que chama O Estranho Mundo Novo da Bíblia. Alguma coisa assim. O Estranho Mundo Novo da Bíblia. Em que ele pergunta o que é que tem na Bíblia, né? E ele vai caminhando por ali. É um livro de religião, é um livro de história, é um livro moral, né? E ele, então, foi dali que eu tirei essas frasezinhas. Quer dizer, eu não tirei as frases dele, mas a estrutura que eu uso ali, eu peguei dali. Tem afirmações, até afirmações mais polêmicas pra gente, inclusive, puxar o fio da meada aí, que é legal. Tipo assim, a Bíblia contém todas as respostas. Essas são mais legais, né? Também, são boas. Não contém? Como assim? Ih, ó. Depende pra quê, né? Depende da pergunta, né? Por exemplo, todas as respostas. Devo fazer uma tatuagem que fecha minhas costas? Aí abre a Bíblia. E aí? E aí? Tem resposta? Tem perdão pra isso agora? Que agora é tarde. Agora já era. Tatuei minhas costas, e agora? Se tem resposta, eu fiz na ignorância, Deus perdoa. Mas então, depois a gente entra nessas aí. Vamos partir do Barth, que a Bíblia não é. Então, a Bíblia não é um livro de religião. Pois é, que talvez seja o mais chocante, né? Porque pra gente ele é fundamentalmente religioso, não é? Não, com certeza a Bíblia é um livro religioso no sentido de que ela tá numa tradição religiosa, né? Mas ela não tem só religião ali, porque se a Bíblia fosse um livro só religião, só religioso, né? Ela carregaria muitos ritos também, né? Isso, e ela estaria totalmente submetida, de certa forma, a essa autoridade religiosa, que não é o caso. Justamente na história a gente vê que a Bíblia ela foi fundamento para uma série de transformações dentro das estruturas religiosas a partir de gente que estava excluído dessas religiões, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não vejo a Bíblia como um livro meramente religioso. Você pode se aproximar dele a despeito das religiões, inclusive umas faíscas assim que a Bíblia mostra pra gente nisso, né? Por exemplo, quando acontece o nascimento de Jesus, tem lá os magos do Oriente, né? Os magos do Oriente estão indo na direção Estão lá no Oriente, não estão indo em direção de lugar nenhum. São magos e estão lá no Oriente. Eles são magos e estão no Oriente. Aí eles olham, fazendo magias. Dando um Hadouken, né? Dando um Hadouken, né? Abrindo portal. Assim. Abrindo portal lá. Aí eles estão lá. E eles olham para o céu e eles veem uma estrela e eles seguem essa estrela. Olha que coisa curiosa, né? Por que eles olham para o céu? Porque eles eram astrólogos, cara. E por que eles acham que aquela estrela tá falando alguma coisa? Porque eles acham que os deuses estão se comunicando com eles. Entendeu? E isso faz parte da religião deles, não faz parte da religião judaica. Algumas pessoas usam o texto, e eu vou fazer essa objeção aqui, porque talvez vocês conheçam esse argumento. Algumas pessoas falam que o que está acontecendo ali, na verdade, é um cumprimento de Isaías 9, né? Onde havia trevas, brilhou a luz e tal. Mas os evangelhos não citam Isaías 9 nesse contexto. Eles citam quando Jesus entra em Cafarnaum, lá em Marcos. Sim. Então não é no contexto do nascimento e da estrela, é no contexto da entrada de Jesus em Cafarnaum. Lá é a região das trevas onde brilha a luz. Então, o que acontece ali nada mais é do que Deus se revelando ou comunicando, apontando para Jesus pessoas de outra tradição religiosa. Entendeu? E eu acho até que não se converteram. Que não, então, depois que encontraram Jesus lá, levaram. Aí a história não continua, né? Continuaram fazendo horóscopo depois. Você pode pensar numa série pro Netflix, é um roteiro. Pô, tem um filme antigaço, lembra? Tem um filme do Quarto Rei Mago que se perde. Eu gosto dessas paradas aí, tipo Barrabás, né? A história de Barrabás, assim, que eu acho legal, cara. Mas nesse sentido... Spin-offs, né? É bem isso mesmo, é o universo expandido da Bíblia. O universo expandido da Bíblia. Daqui a pouco a Disney... Isso é muito bom. Mano, isso é muito bom. Isso é... Rapaz, isso é... Como é que se fala? Temos uma ideia de $1 milhão. Tem registrado. Se a Disney comprar, a gente precisa pelo menos 0,1% dos royalties. Mas continua com calma. É muito bom. Ó, a última vez que eu vi aqui, a gente tinha se proposto a fazer o horóscopo crente, né? Nossa. Já era uma ideia de ganhar uma grana. Caramba.
Aí, mas o Cacau, estamos sabe trabalhando a editora Mundo Cristão aí, se tiver interesse. A gente... Horóscopo cristão. Agora, Cacau, eu tava falando aqui, você estava falando agora da Bíblia por não ser um livro religioso. Eu acho até que se ele fosse religioso, se a Bíblia fosse um livro religioso, eu acho até que a gente teria muito menos problema, assim, com essas questões de hermenêutica e tudo mais, porque ele seria muito mais direto. Né? Ele fecharia muito mais algumas questões. Mas justamente por ele não ser um livro religioso, que tem essa proposta muito mais ampla de você e de você acabar tendo que ter essas divergências pelo caminho. Por quê? Porque ele não se propõe a ser um livro religioso. Então as pessoas ficam puxando cada um pro seu lado, né? Para poder transformar, dar a doutrina da sua religião aí dentro da Bíblia. Mas como é que quando você pega, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né? E hoje esse capítulo achei assaz interessante. Você já pregou no Cântico dos Cânticos, Cacau? Já, algumas vezes. Prego muito em casamento, em Cântico dos Cânticos. Isso que eu ia falar, não vale casamento. Mas já preguei na igreja também. Já que preguei na igreja. Só um desafio aí. Um desafio, o próximo velório você tem que pregar com o Cântico dos Cânticos. Dá pra fazer. É fácil. É fácil. O amor é mais forte, é forte como a morte, né? Eu falo assim, você morreu, mas o amor continua. Né? Não, mas tem que ser aquele texto, o seio da minha amada é como a gazela recém. Não, aí você tem que dar o texto. Aí ferrou. O cara morre no naufrágio, você vai lá, muitas águas não podem afogar o amor. Eu ia falar isso agora. As muitas águas não podem apagar. Mas como é que eu identifico se a minha leitura da Bíblia ela está enviesada por esse preconceito de livro religioso? Porque eu não consigo identificar. Como é que eu identifico o meu erro? Aí o lance, que é a proposta que eu acho que é a melhor, é entender o que a Bíblia está nos falando nos termos dela, inclusive nas perguntas, né? Então, pegando aquilo lá que vocês colocaram aí, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. A Bíblia tem respostas para as perguntas que ela tem, né? Ela oferece perguntas e respostas. As perguntas que a Bíblia oferece são perguntas sobre tudo, sobre nós, sobre o mundo. E para essas perguntas ela tem respostas. Então, se a gente vai para a Bíblia com as nossas perguntas, nós vamos encontrar exatamente o que a gente está procurando. Se você for procurar lá religião, você vai achar. Se você for procurar moral, você vai achar. Se você for procurar política, você vai achar, né? Agora, se você quer ouvir o que é que a Bíblia tem para falar nos termos dela, isso vai ser uma coisa bastante transformadora, inclusive transformadora na nossa maneira de perceber o que é mais importante, né? Então, isso exige uma certa humildade, né? Eu acho que em primeiro lugar, né? Que você se aproximar da escritura pensando assim, aqui eu tô lidando com uma palavra que não é daqui, não é de mim. Não sou eu que estou impondo esse texto um sentido, mas é Deus que está falando comigo. Inclusive, é da onde eu parto ali no livro, né? Eu acho bonito que as tradições cristãs, em geral, entendem que a Bíblia tem uma fonte em Deus, né? E o grande problema é que às vezes a gente lê a Bíblia ignorando essa fonte. A Bíblia não é a mensagem de Deus, mas ela é Deus mesmo, sabe? Então a gente não se relaciona com o autor, não se relaciona com essa fonte primária da Bíblia. A gente simplesmente acha que qualquer lidar ali com o texto já é lidar com uma coisa sagrada em si, sabe? E eu acho que tomar aquele texto como um convite para um relacionamento profundo com uma pessoa que vive, se relaciona conosco, está diante de nós, está se estendendo sua mão para nos alcançar, eu acho que é mais poderoso e mais surpreendente, inclusive, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente caminhar para esse sentido. Eu tenho falado muito sobre espiritualidade, sabe? E um diferencial da espiritualidade cristã, não em relação a todas as formas de espiritualidade, mas em relação a algumas bem comuns do nosso tempo, é que ela é explicitamente relacional, né? No sentido que quando a gente fala de se relacionar com o transcendente, a gente não está falando com o transcendente como uma região da existência, ou como um aspecto da vida. A gente está falando do transcendente como uma pessoa, como Deus transcendente, né? E a gente, na nossa vida cristã, evangélica, protestante, a gente despersonaliza Deus direto. Transforma Deus num código de moral, transforma Deus num sistema de recompensa, transforma Deus num eu idealizado, mas não numa pessoa diferente de mim com quem eu me relaciono e onde se celebra e se cultiva virtudes ali nessa relação, né?
E eu acho que é isso que a gente perde. Eu acho que é aí que a gente pode sacar um pouquinho quando a gente tá errando na leitura bíblica. Quando a Bíblia é fácil demais, fácil demais do que a gente gosta, talvez. A construção da espiritualidade cristã, né, ela é, por si só, ela é diferente de tudo assim que a gente... Você vê, a gente começou a falar sobre espiritualidade agora, né, Cacau? A gente estava conversando sobre isso essa semana. E aí eu fui para um texto que eu falei, cara, esse texto, para mim, é o texto que mais fala sobre espiritualidade, que é o texto de Atos de Paulo no Areópago, né? Que ele vai falar sobre o Deus desconhecido para os epicureus e para os estoicos lá. E aí quando ele usa da filosofia grega para poder falar sobre o Deus cristão, isso eu acho muito louco, porque tipo assim, ele está usando para falar, para apresentar o Deus, o Yahvé, que era um ilustre desconhecido, porque a cultura judaica cristã era completamente desconhecida. Moisés era um grande ilustre desconhecido em Atenas. Ele teve que usar o quê? Uma filosofia antiga, que já existente naquele local, para falar e apresentar o Deus da nossa fé. E aí o que ele faz? Ele fala sobre um Deus que eles não conhecem, o Deus desconhecido, que eles colocam lá, ó. Vai que tem um Deus aí que a gente não sabe, que tá aí, então deixa aqui já por via das dúvidas. E Paulo se aproveita disso. E mais do que isso, ele ia falar algo surpreendente, que quando ele cita a poesia grega, ele vai citar: nele nós vivemos, nós existimos, nele nós nos movemos. Que é mais louco ainda, porque traz essa ideia de uma espiritualidade encarnada, né? Uma espiritualidade que é no chão da vida, uma espiritualidade que caminha com a gente o tempo todo. A gente não se relaciona com Deus que está fora desse mundo e que a gente invoca, e nem se relaciona com Deus que está nesse mundo e é desse mundo, que a gente pode tocá-lo e se relacionar com ele como a gente se relaciona com o sofá, com a cama, né? Então, assim, e isso faz toda a diferença, porque se eu tenho um Deus que está lá e eu invoco ele da dimensão que ele está para cá, todas as coisas que estão no meu mundo se tornam banal diante da minha espiritualidade. E se eu tenho um Deus que está aqui, todas as coisas que estão aqui em volta desse Deus, elas não servem para nada, porque o mais importante é o Deus que está aqui, que é a coisa mais importante do mundo das coisas, ou a pessoa mais importante do mundo das pessoas. Então, quando a gente tem uma espiritualidade que encarnada, embutida, imbuída dentro de Deus, que a gente se move, a gente se relaciona com as coisas a partir de Deus, entendeu? Então a relação com Deus já não é uma relação como eu tenho com a minha cama, com a minha esposa, com meus amigos. É uma relação que é através dele. Então, assim, é a maneira pelo qual eu me relaciono, é a maneira como eu experimento Deus. Eu vou comer uma refeição sabendo que eu estou me relacionando com essa refeição em Deus. É uma espiritualidade muito mais profunda. E aí, que realmente, desse jeito, é transformador. Então, se eu leio a Bíblia a partir desse jeito, inclusive, eu consigo experimentar mais Deus da parada, entendeu? Esse livro aqui, ó, do N.T. Wright, Indicadores Fragmentados, tem um capítulo sobre espiritualidade, que é o 3º, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala fragmentado é bem pessoal aí. O Hernani já produziu já uma obra de arte. Participei, inclusive. Ele foi o protagonista do filme. Foi o dublê do... Inclusive agora que com essas artes que ele tá fazendo nas costas, ele tá se parecendo com alguns caras. É uma das personalidades do Hernani, é o cara do Prison Break. Então, esse livro, ele fala uma coisa interessante. Esse livro é muito interessante, porque ele tenta olhar aspectos da vida que apontam para alguma coisa maior, né? E ele tenta falar como a fé cristã dá sentido para esses indicadores que todo mundo percebe, todo mundo sente que está apontando para alguma coisa maior, mas não consegue conectar uma coisa com a outra, ou dão respostas insatisfatórias. E ele tenta dar uma resposta que ele julga satisfatória a partir da fé cristã, mas especificamente, para mim esse é o charme do livro, especificamente a partir do Evangelho de João. Então, ele não faz a mesma coisa que o C.S. Lewis, o Chesterton, né, que também vão fazer mais ou menos isso,
mas vão falar muito mais do ponto de vista do senso comum, da razão, né, da lógica, da dedução. O N.T. Wright vai partir de um texto bíblico, como um estudioso bíblico que ele é, né? Ele vai partir do Evangelho de João. E aí ele diz, nesse capítulo de espiritualidade, que o judaísmo era muito diferente dessas filosofias que inclusive você citou aí, né, romana e dos epicureus e dos estoicos, porque ele não falava nem de deuses que estão absolutamente distantes, completamente distantes ao ponto de não fazer diferença nenhuma, e nem falava de uma certa divindade ou de uma certa espiritualidade encontrada intrinsecamente, ou como o paganismo falava, de deuses que estão totalmente envolvidos na natureza ao ponto deles serem aqueles fenômenos, né? Então é um Deus, né? É um Deus que é realmente distinto de tudo o resto. Então ele é realmente diferente de tudo, não pode ser confundido com nada, contudo é um Deus que está totalmente envolvido com a sua criação. E aí ele diz que no judaísmo isso era visto no templo, que é a casa de Deus. Deus é tão envolvido com o mundo que ele mora aqui, né? E a lei, que é a maneira, e aí ele usa o Salmo 19, né, em que diz, olha, tá vendo esse Deus que criou todas as coisas seguem a lei dele? Pois é, ele deu uma lei pra gente seguir também, né? Então, a sabedoria de Deus... Você citar o Salmo do que os trados dos seus pés são aqui como cama, porque também tem essa coisa de habitar aqui embaixo, né? Mas aí, qual que é a questão, então? Então ele diz assim, olha, é um Deus totalmente diferente, mas que tá aqui, que intervém. E aí ele diz que, então, Jesus em João, quando ele vem tabernaculiza, né, quando ele é aquela janela para o Pai em que nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito revelou a nós, esse Jesus em que, ao mesmo tempo que ele se faz carne e habita entre nós, ele está aqui, ele é o verbo eterno, né? Então, tudo isso que o templo e a Torá apontavam de certa maneira, em Jesus você encontra de maneira plena, profunda, Deus mesmo ali. E aí Jesus vem em João e fala assim, ó, mulher samaritana, o negócio não é adorar no templo ou adorar no monte, não. O negócio é adorar em espírito e em verdade. Eu vou te fazer uma fonte de água viva. Entendeu? Daí chegar para Nicodemos e falar assim, ô Nicodemos, você tem que nascer de novo, é outra vida, é completamente diferente, né? E ele vai falar para os discípulos, olha, vocês são ramos de uma videira, eu é que dou vida para vocês, sem mim vocês não podem fazer nada. Então essas falas de Jesus, de vida, de transformação, de uma realidade em que o céu está presente em nós, em que Deus está presente em nós, e isso depois vai ficar ainda mais claro quando João tem a visão lá no Apocalipse, né, da cidade celestial, né? Então, olha que coisa doida, né? A gente está falando bem disso que você falou, Rodrigo, né? De um Deus que está aqui no chão da vida, ao mesmo tempo ele é distinto de todas as outras coisas, ele não é nada disso, né? Então, por isso que tem que apontar para um Deus desconhecido, porque você fala, se eu apontar para qualquer coisa aqui... porque ele acaba... Porque a gente até aprende meio que como se ele fosse, né, a melhor coisa do mundo das coisas, ou a melhor pessoa do mundo das pessoas. A gente aprende desse jeito porque há em nós essa influência pagã, né? Essa dificuldade até, né? Dificuldade. Tanto é que a gente se relaciona com Deus como? Ele faz parte da nossa agenda. Eu me relaciono com o trabalho, com a escola, com a faculdade, com a minha esposa, e no fim do dia, ou no início do dia, eu faço um devocional para me relacionar com Deus. Então, tipo assim, eu me relaciono com várias dessas coisas e Deus, né? Mas a ideia da espiritualidade cristã é o quê? Eu me relaciono com tudo a partir de Deus. Isso. Né? Eu estou imerso em Deus. Nele eu me movo, nele eu existo, nele eu vivo. Então eu me relaciono com a escola, com o trabalho, com a Bíblia, com a casa, com a faculdade, em Deus. Tudo isso em Deus. É diferente, então, né? É outra perspectiva. É porque no final das contas, nós somos formados pelas nossas relações, entendeu? Nós somos formados. A maneira como a gente reage às coisas tem a ver com a forma como a gente lidou com pessoas na nossa vida, com figuras, com autoridades, com relacionamentos entre irmãos e nós não temos nós não somos formados numa mera individualidade, né? Esse meio populoso que a gente vive, ele vai formando em nós, né? E aí, quando a gente olha para a Escritura, o que a gente encontra na Escritura? A história, que é a nossa história.
E crer é justamente isso, é tomar a história da Escritura como sendo nossa história. Então o que me define agora não é meramente as carências que a criação que eu tive no meu lar me proporcionaram, mas é a história do meu relacionamento com Deus que se dá dentro dessa história do Evangelho, ou como extensão dessa história do Evangelho, em que Deus me ama, me perdoa, me aceita, me recebe. Então veja, esse Deus, ele não é um Deus, um personagem de um livro, não é um Harry Potter. Ele é um Deus real, que continua existindo. Então, por que ele continua existindo e por que ele continua se relacionando comigo, essa história que é a nossa história, minha com ele e a nossa, de nós com ele, ela é a história que agora me define como individualidade, como personalidade. Por isso que a gente fica voltando o tempo todo à Escritura. E as pessoas falam assim, cada vez que eu leio a Bíblia, parece que eu li um livro novo. É verdade, porque cada vez que você está lendo a Bíblia, você está repensando a sua história a partir da Escritura, e você está renovando esse seu conhecimento da sua identidade na Escritura a partir de Deus, um Deus que continua existindo, que continua se relacionando com você, continua sendo o mesmo Deus que você vê naquelas páginas. Então, para mim, o grande erro é que a gente celebra a Bíblia sem Deus, né? Tem um texto do Milton Schwantz sobre Eclesiastes, sobre os livros poéticos, que ele fala assim, esse é o grande problema da igreja hoje, que aos domingos nós celebramos Deus sem nós, né? E isso, ele tem razão até um certo ponto, mas eu acho que hoje o mais comum nem é celebrar Deus sem nós, é celebrar a fé Deus sem Deus. Deus sem Deus. É isso que eu ia falar, isso. Celebrar o nós sem Deus. Né? Ou celebrar um outro Deus que nem um outro Deus, exatamente. Então, assim, isso que foi muito transformador para mim agora, usando aí, né? Mas você sabe... Isso foi muito transformador para mim, porque realmente eu me peguei na minha vida como uma pessoa que não conhecia Deus, simplesmente não conhecia Deus, entendeu? Eu lidava com a Bíblia como uma coisa que quanto mais eu soubesse, mais decorasse. Eu acho que mais para eu entender... Mas eu acho, Cacau, desculpa só pegar você citando isso aí agora. Você nasceu em lar cristão, né? E cresceu como eu também. Eu acho que o Rodrigo também. O Rodrigo desde moleque na igreja também. Desde moleque. E gerou-se crise por causa da sua devoção religiosa ao texto sagrado. Você sabia de cor, mas aquilo não falava com você. Puxando um outro risco também, que foi citado, que é ter a Bíblia como um livro científico, né? Que é o grande temor de uma... você vai pra faculdade, aí você tá despreparado, você vai mesmo, e aí algumas coisas, né? O primeiro curso que eu fiz era de biológica. Nossos filhos... E aí qualquer coisa era vírus pescoçado. Na verdade, dos dois cursos que eu fiz era sempre assim, né? Tipo, tinha uma professora na Bíblia que falava que eu era o consultor de assuntos bíblicos dela. Então, sempre que ela ia falar alguma coisa mal da Bíblia, ela falava, então, Hernani, não sei o que ela tá... E aí, tipo assim, a molecada chega, e se você tem essa leitura científica da Bíblia, né? Como um livro puramente um objeto... Tem duas possibilidades. Como um objeto de estudo científico, né? E aí vira um livro de antropologia e história, ou um livro de fundamentos científicos, né? Então a criança chega lá e quando a professora fala que o mundo não foi criado em 6 dias e que Adão e Eva não existiram, a criança entra o mancebo entra em crise de fé. Né? Mancebo. Falou o diácono. Qual que é a alternativa, né? Porque essa leitura ela é possível e tem gente até hoje que tá bitolado nessa leitura da Bíblia como um fundamento científico, assim. Então, e é um dos grandes riscos. É um risco por quê? Porque a gente cai no chamado Deus dos intervalos, né? God of the Gaps, né? Que é o das lacunas. Mind the Gap. Deus das lacunas, né? Que é aquele Deus que existe habitando as lacunas da explicação humana, né? Então, quando você não tem explicação científica para isso, é Deus. Aí o dia que a ciência desenvolve e com outra explicação, Deus foi despejado. Graças a Deus. Não, graças a Deus. Foi graças a Deus. Mas morrer de Covid é porque Deus quis. Aí tem vacina, graças a Deus. É Schopenhauer que usa essa expressão? Não é ele que fala? Não sei, cara. Deus das lacunas? Tem um filósofo que usa essa expressão. Eu já ouvi só falando em apologética mesmo. Mas é muito comum, né? E aí é um lugar muito pequeno para Deus, né? Ser esse que meramente escreve um livro para nos ensinar. E assim, é perder essa perspectiva originária. E olha, eu sou muito cético
das conclusões da pesquisa histórica, né? Eu sou formado em história, da pesquisa histórica sobre o mundo antigo, né? Porque é uma carência muito grande de documentos, né? E de fontes históricas. Perdemos Então, muito ao longo da história, né? Isso, e assim, é muito difícil. Você às vezes tem lá uma informação a respeito de um período e a próxima é de 20 anos depois, né? Então, né? Então assim, quantos detalhes se perdem, quantas questões se perdem, né? Mas aí o mando de campo de quem tá com a pena, né? Quem tá com a pena é que dita a regra, né? Tem isso também, né? Apesar de que eu acho que a gente tem meios, assim, de averiguar algumas coisas, assim, né? Mas, especialmente, assim, as afirmações muito contundentes, elas são todas escritas a lápis, sabe? Então, assim, tem muita coisa que se desenvolve. E aí, a gente chega... Então, assim, a teologia mesmo, né? Os estudos bíblicos, né? Teve um determinado momento que cravou a não autoria paulina de certos livros, que hoje muitos já voltam dizendo, olha, esses argumentos não são tão fortes assim não, vamos dar uma olhada, né? Outros continuam com argumentos muito fortes, né? Mas assim, tem essas questões. Então assim, vai e volta. Então, aí algumas pessoas falam assim, então, tá vendo? Então eu posso acreditar na Bíblia de maneira literal a respeito desses 6 dias ou a respeito de qualquer outra coisa. Você pode, claro que você pode. Você pode sim. É uma coisa um tanto quanto frágil, eu acho, você achar que você pode acreditar só porque a outra coisa não é tão confiável, né? Porque o fato de um testemunho não ser confiável não significa que o outro é, né? Mas o mais importante nisso é que com isso você está perdendo exatamente o que é que a Bíblia está querendo dizer. Entendeu? Porque Gênesis não foi escrito para te ensinar como é que se faz um planeta. Entendeu? Ele não tem essa intenção, né? Poxa vida, hein? Caramba. Olha aí. Inclusive, nós perdemos perspectivas teológicas profundas e riquíssimas ali, né? Quando a gente só acha que nossa abordagem de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tem que ser sempre apologética, né? Então tem perspectivas muito ricas ali, e inclusive é parte dos meus capítulos preferidos da Bíblia, né? A minha parte preferida da Bíblia é Gênesis de 1 a 11. Eu amo esse pedacinho. Um pedaço de tradição oral pura. Um grande historiador, isso é maravilhoso. Porque assim... A maior controvérsia que tem. Não é nem a questão da controvérsia. Tem 2 coisas que eu gosto muito. Uma é essa, inclusive, que você tá falando, porque assim... Moisés, se você acreditar na autoria mosaica do Pentateuco, né, que é uma possibilidade, dentre outras, né, com certeza Moisés não viveu nessa época, então certamente chegou a ele por tradição oral mesmo. É óbvio, é claro. Mas, além disso, e não é isso que é o mais encantador, é que ali tem os fundamentos de uma visão de mundo que é riquíssima, que é maravilhosa, que nos dá tanto subsídio pra gente enxergar a vida de uma maneira tão bela, sabe? A partir desse relacionamento com Deus, que não criou o mundo porque ele não tinha opção, que não criou o mundo porque ele estava em conflito com outro Deus, que não criou os seres humanos porque ele precisava de escravo para servir ele, mas que criou tudo por graça e amor. E aí você fala, cara, tem coisa mais poderosa do que imaginar a existência toda como fruto do amor do Deus Todo-Poderoso. Isso é afirmar que a última instância do universo tem um decreto de amor de Deus. Cara, eu não conheço nenhum pensamento mais poderoso, mais transformador do que esse. Mas para isso, você precisa encarar a Bíblia colocando o agente desse amor nela, entendeu? E não ignorando o fato de que ele é o agente do amor. Senão não tem relação, se não tem o outro do amor, não tem relação. Então, é isso que me preocupa. Não é nem que me incomoda, porque não me incomoda mesmo, me preocupa. Porque assim, fala incomoda, parece que eu tô chateado com alguém, né? Com essa galera. Não, me preocupa no sentido assim, de que eu acho que tem muito mais beleza, tem muito mais poder, tem muito mais mudança na vida do que simplesmente olhar para essas coisas como textos inertes, sabe? Os autores para te indicar sobre criação. Manda. Mas assim, aí o que aconteceu na minha vida, né? Que eu falei do meu testemunho. O que aconteceu é que, apesar de eu ser sempre um crentinho que gosta de igreja, sempre gostei de igreja, gosto até hoje, né? Sempre mesmo, velho. Isso é uma coisa que eu gostava de igreja e gosto até hoje. Eu nem sempre gostava pelos motivos certos, tudo bem? Mas, especialmente, eu fui aprendendo a tirar da vivência da igreja algumas afirmações sobre mim mesmo, né? Algumas afirmações, assim, sobre o meu valor, né? E chegou num momento que eu falei assim, peraí, mas e Deus nessa história? Onde é que ele tá, né? Cadê Deus nessa história toda, né? E aí eu tive uma crise, assim, eu já tava no seminário, cara, olha que coisa, né?
Já estava no seminário. E aí eu me voltei para Deus, né, sem saber se ele ouvia, se ele existia, ou se ele, né? Orei e falei assim, olha, eu quero te conhecer, não quero conhecer só sobre você não, né? E ali começou uma recuperação que foi muito, muito valiosa para minha vida, mas isso me marcou muito, né? Hoje eu olho para trás assim, e eu vejo que uma das minhas grandes preocupações é essa, né? Diferenciar quando eu tô lidando com Deus e quando eu tô lidando só com a religião, né? Quando eu tô, de fato, num envolvimento com Deus, inclusive exatamente no chão da vida, como o Rodrigo colocou, né? Ou quando eu tô simplesmente reproduzindo aí uma tradição, alguma coisa do tipo que, de alguma maneira, me pareceu melhor naquele momento, sabe? Então, eu olho assim, várias preocupações minhas, em várias falas minhas, várias pregações, séries e coisas assim, sempre tem esse negocinho aqui, ó, Deus mesmo, né? Deus tá lá, não esquece de Deus não, sabe? Isso é muito desse cacuete religioso que a gente tem, né, também. Porque você vê, Jesus, eu tava lendo isso esses dias, cara, que eu achei interessante, uma coisa bem simples, óbvia, mas passa batido. Jesus tinha uma religião já, ele não queria fundar uma nova, né? Tipo isso, né? A intenção de Deus nunca foi, tipo assim, vou trazer uma religião pra vocês aqui, novo jeito de vocês entenderem o cosmos, o universo. Vou trazer pra vocês assim, eu vou ensinar vocês a viver, entendeu? Eu vou mostrar porque ele já tinha inventado uma religião. Agora, até isso aí é curioso, até isso aí até bate no nosso ponto lá do comecinho. Olha, Deus tem parte aí tem culpa nesse cartório aí. Mas olha que a religião de Jesus é a religião que Deus inventou. Olha só que interessante isso. Quando a gente olha os fundamentos da religião hebraica lá na Torá, a gente percebe que Deus não inventou nada ali, né? Olha aí, mano. Já existia sacrifício. Toma nota. Nas outras religiões. Já existia templo. Ur de Caldeus cara, era já total que sacrifício pra todo lado. Já Melquisedeque. Já tinha sacerdote. Não. Já existia, sabe o quê? Já existia templos móveis. Entendeu? Nem o tabernáculo Deus inventou. Tipo assim, é um jeito de lidar com um povo que é nômade. Não, na Arábia já tinha povos nômades que tinham templos móveis, barracas, tabernáculos, sabe? Coisas semelhantes à Arca da Aliança, regras, a circuncisão já existia. Deus não inventou nada disso. Mas por que Deus então dá uma religião toda assim? Não, essa é a religião que vem de mim, se ele tá usando um monte de coisa dos outros povos, né? A questão, e é assim que eu interpreto, é que Deus escolhe se revelar em linguagem religiosa. Ele poderia ter se revelado de outra maneira. Se ele fosse revelar hoje para nós aqui pela primeira vez, talvez ele fosse escolher contar a história da criação de um jeito um pouquinho diferente, né? Com algumas afirmações aí sobre a origem dos fótons ou coisa do tipo, né? Ele escolheu pegar elementos ali. Eu sempre brinco que é assim, que Deus chegou e falou assim, vocês não sabem quem eu sou. Eu sou grande demais pra vocês entenderem, mas sabe isso aí que vocês chamam de Deus? Vocês chamam aí esse Baal de Deus, vocês chamam esse... Eu sou o mal deles. Então, eu sou tipo isso aí. Você tem de mais perto pra entender que eu sou isso aí. Só que é o seguinte... A palavra? Eu sou único, eu fiz tudo, eu não briguei com ninguém pra fazer tudo, porque tinha essa ideia da religião mesopotâmica, né? Eu não briguei pra fazer tudo, eu fiz tudo que eu quis. E não me compara com nada, não faz imagem de mim com nada, porque você não vai conseguir. Então deixa, né? Então é tipo, entendeu? Ele se apropria de algumas coisas que simbolicamente falam de coisas muito sagradas para aquele povo, em termos assim, do seu conhecimento ali do entorno, ele fala, beleza, então eu vou usar esses elementos para apontar para uma realidade. Então quando Jesus vem, e a gente vê Jesus cumprindo tudo isso, o que significa que Jesus cumpriu tudo isso? Cara, que o que antes era símbolo, e de certa forma até meio imperfeito, porque Deus estava usando coisas que os homens inventaram, né? Agora encontrou a coisa em si, que é Jesus, entendeu? Jesus é a coisa em si. Não faz sentido quando eu chego num destino, continuar procurando placa que aponte para aquele destino. Exato. Se eu me encontro, o tempo todo eu tenho que me perguntar onde é que eu tô mesmo, onde é que tem uma placa aqui dizendo onde é que eu tô? Não, eu já tô, entendeu? É isso, Jesus é esse destino dessa religião toda. Então, assim, até Deus ter inventado uma religião, que é de fato verdade, ele inventou, mas ele inventou não totalmente original. Ele pegou... Até porque, tem copyright. Eu concordo muito contigo, Cacau, até porque assim, no início da criação, você tem lá só alguns personagens nessa narrativa conhecem Deus de tete a tete. Depois que vai passando as gerações, Deus já não tá mais, porque depois do pecado, Deus já não tem mais aquela coisa de tomar café da tarde com a galera. Então, o pessoal já nem sabe direito quem ele é.
talvez quem sabia, talvez não, com certeza quem sabia mesmo quem ele era, assim, de trocar ideia, era Adão e Eva. Depois, né, na narrativa bíblica, né? Depois esse negócio foi ficando distante, a gente pensou, como é que eu vou me apresentar pra essa galera pra eles entenderem como é que era o negócio? Porque esse povo aí já não me conhece mais. Né? E depois resetou tudo, deu um Ctrl-Alt-Del lá pra poder. Né? Aí piorou. Então, o reboot do universo Marvel, né? Exato. Mas e até isso aí é doido, porque assim, essa maneira que você falou, né, dele se revelar, então como é que eu vou fazer esse povo saber quem eu sou? A religião, ela é uma linguagem, né? Tem um sociólogo que é o Clifford Geertz, que ele fala que a religião é um sistema de símbolos, né? E é isso, né? Era uma linguagem. Deus se comunica numa linguagem. Só que Jesus é a palavra, entendeu? É a própria palavra que se faz carne. Ele é a própria mensagem, né? Então, as palavras que circulavam uma coisa em si, agora elas encontram a coisa em si, né? Onde a voz de Deus é ouvida de maneira inequívoca, né? Então, não tem como ignorar isso quando você vai lidar com a Bíblia. Se você ignorar isso, você vai ler ela errada. Você vai estar fazendo errado. Ela vai transformar para pior. Porque não é esse o erro dos fariseus lá no texto que eu cito lá na introdução, né? É esse o erro. Jesus fala, olha só, vocês leem a Bíblia aí, mas vocês não me reconhecem como Messias. Vocês não me veem, né? Então, se vocês de fato lessem, se vocês de fato compreendessem, vocês iam se aproximar de mim, não se distanciado de mim. Prova que o analfabetismo funcional já existe há muito tempo. E pior que eles eram os melhores leitores e intérpretes de texto da época, né? Provavelmente do mundo inteiro. Eu duvido que e até em Roma tinha gente que lia texto tão bem quanto esse cara. Mas eu acho que a chave. Talvez eu esteja exagerando. Talvez em Roma tivessem uns intérpretes bons também. Mas... Os caras lá. A chave da parada. Da vida, lá. A chave da parada aí é uma coisa que é muito maneira no seu livro. E nessa sua fala também, é essa compreensão da Bíblia e da leitura da Bíblia a partir do relacionamento com Jesus e com Deus, né? Que muda o significado de absolutamente tudo. E eu acho que é uma das dificuldades da leitura bíblica, é a falta ou a dificuldade que gera de entender a Bíblia como uma obra completa, não como seus fragmentos, né? Falando dos fragmentos. Então, quando você pinça ou corta ou recorta ou faz uma leitura sem considerar tudo, o todo, né? Se você lê o Gênesis sem considerar o Apocalipse, se você lê o Levíticos sem considerar João, você tem uma leitura incompleta, né? Incompleta a um passo de ser herética, ou de ser errática, ou de ser problemática. E isso é legal do livro e dessa sua fala do Jesus como chave hermenêutica, né? Para usar o jargão. Né? O jargão, né? O jargão, Mas é que eu acho que faz toda a diferença, porque é um livro difícil de você compreender na sua totalidade, né? Tanto que todo mundo estuda a vida inteira e você não vai compreender, ter a compreensão absoluta. Mas você tem que ter a ideia desse relacionamento exposto através de Jesus e ler como um livro completo. Não é um livro que se lê fragmentado. A natureza da Bíblia em termos literários, assim, ela é acima de tudo narrativa, né? Você tem outras coisas acontecendo ali, você tem textos normativos, epístolas, poemas e tal, mas numa sequência inteira, por sequência eu nem tô falando da ordem canônica, assim, né? Um livro depois do outro, mas toda essa mensagem, ela fecha-se numa história que tem começo, meio e fim, né? É uma história um tanto quanto fragmentada também no sentido de que os livros são de natureza e até de propósitos diferentes entre si, mas que eles compartilham esse substrato que conecta uma história de fato, né? Uma história de fato mesmo, que é fechada, inclusive, né? Ela é fechada. Então, tem essas duas coisas que são importantes. É importante eu lidar com os textos no seu contexto, né? O texto, digo assim, o livro inteiro, né? O seu contexto, o seu propósito, nas suas preocupações imediatas, justamente para entender qual é a história inteira da sua conexão com todos os outros. Desculpa. E não forçar conexões que não são feitas, né? Então, e isso eu acho lindo na Bíblia, sabia, gente? Porque a Bíblia, ela tem uma coisa que ela foi reunida, né? Você tem um tipo de cânon no Antigo Testamento, né? Uma coleção de livros mais ou menos que todo mundo reconhecia no Antigo Testamento no final desse período antes de Cristo, né? Depois o Novo Testamento rapidamente também foi se formando ali a coleção de livros que as pessoas reconheciam. Mas
internamente, a Bíblia lida com padrões de interpretação, né? Então, assim, não é todo livro que tem isso, em que um texto interpreta o outro texto que veio antes, e com isso ele te ensina um pouco a ler o texto também, né? Porque você não aprende só o que o texto diz, você aprende também como que aquele autor lia o texto para você também. Né? Você várias então, vezes isso, fala, Jesus quis dizer isso quando disse... Isso é rico demais, cara, isso é rico demais. Você olhar assim e falar assim, puxa, como os apóstolos estavam lendo o Antigo Testamento aqui, olha que coisa legal. Ou então, um texto para mim que é o texto mais incrível nisso, né, que é o Salmo 110, né. O Salmo 110, ele é aquele que fala lá, tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, né. Então, esse é um absurdo, esse texto é um absurdo. Ele é doideiro, esse texto é maluco. Doideiro demais. Primeiro que ele é um texto que ele... é o texto mais citado, mencionado, é o salmo mais citado, mencionado no Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele é mencionado por Jesus, pelo apóstolo Paulo, ou diretamente ou indiretamente, quando fala assim, assentou-se à direita do Pai, né, tem a ver com esse Salmo 110. Mas ele também está interpretando a história de Melquisedeque de Gênesis. Então, sim, ele está fazendo uma leitura de Gênesis. E é o mestre dos magos, né? Melquisedeque é o mestre dos magos deles. Ele aparece e vai embora. Ninguém sabe. Ele só serviu para Jesus carqueirar os fariseus lá na frente. Foi dar um zap na cabeça dos... Não, aí Jesus faz essa leitura diante dos fariseus. Paulo menciona ele em Efésios de uma maneira um pouco indireta, mas menciona. Mas em Hebreus... Hebreus é uma braba. Ele vai ser citado e o texto de Gênesis também. Um do lado do outro, né? E o autor de Hebreus vai aplicar isso tudo a Jesus. Então, olha que coisa, né? Você vai aprendendo essas tradições de leitura e todas elas conectando em Jesus Cristo, né? E a gente vai aprendendo a ler a Bíblia dessa maneira também. Por isso que eu falo que às vezes a gente vem com um monte de coisas extra-bíblicas para cima da Bíblia e ela mesma tá ensinando, olha, tem um jeito de ler aqui, senta aqui que você vai aprender, entendeu? Então é por aí. Eu acho isso muito, muito empolgante e muito poderoso mesmo, assim, sabe? Da gente... realmente encontrar ali subsídios para uma vida... O que foi que deu a sua virada, o seu plot twist, a sua crise? Cara, eu fiz essa oração, e logo depois que eu fiz essa oração, eu tive uma memória que eu não lembrava, eu tava, sei lá, tava oculta a mim. Assim, de um evento muito importante na minha vida. Essa memória... Deep Cacau. Essa memória... ela foi o início da minha recuperação, sabe? Porque eu me lembrei daquilo e falei, opa, peraí, mas eu tenho essa história aqui na minha vida, né? Eu tenho esse encontro com Deus aqui, né? Mas foi logo em seguida, cara, eu orei assim, quando eu me levantei já... E aí eu fui ainda lutando com algumas dúvidas, mas tem muita coisa que me ajudou nesse tempo, assim, conversar com pessoas que acolheram as minhas crises de maneira branda, e ainda que elas não sabiam responder muitas das minhas dúvidas, mas só o fato de elas estarem brandas, isso já me ajudou bastante, né? E aí o texto de Jó. Teve uma noite, eu não sei se eu falei isso em algum outro podcast. Mais uma exclusiva. Teve uma noite, teve uma noite, cara, que eu tava insônia, assim, né? Aí eu peguei a Bíblia, assim, aí eu li Jó inteiro, assim, pau, numa sentada, assim. A Sônia tava brava mesmo. Caraca, de 1h42. Cara, não, mas não para por aí, não. Não para por aí, não. Quando eu acabei Jó, eu falei assim, cara, e agora, né? Aí eu já emendei Eclesiastes. Mano, eu li... Eclesiastes ainda é curtinho, pô, é Jó. Não, mas eu li 54 capítulos da Bíblia ali, né? Porque são 42 de Jó e 12 de Eclesiastes. Nossa, né? Acabou com a leitura diária da Bíblia. Cara, e aí, isso aí foi uma coisa assim, que eu li, o dia já tava amanhecendo e, né, agora já era, já não dormi mesmo, né? Mas, passou. Não tive um encontro aquele dia com Deus, um negócio assim. Mas depois essa questão de Jó ficou muito comigo. Essa do eu conhecia só de ouvir, mas agora deixa eu te interromper aqui. Deixa eu interromper aqui. Os pais adolescentes na época de Cacau, todo mundo assim, tô na reunião, tô em crise, meu filho fica até de madrugada pra ver filme pornô e tal. Aí os pais do Cacau, meu filho leu Jó e Eclesiastes Não, mas na época eu não contei pra ninguém. Na verdade, pra não dizer que eu não contei pra ninguém, eu contei no seminário. Eu contei no seminário eu contei, mas na igreja, na família, eu não contei.
Todos chorando, se achando tudo incrédulo. Puta, E eu tava em crise, e eu tava pior que eles, né? Ai, o cara tá em crise, tá lendo a Bíblia, velho. A gente tá em crise aqui, tá querendo matar o irmão, xingando. Mas esse lance do eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, isso aí me marcou muito, cara. Me marcou muito mesmo. Tá certo que Jó tem toda uma questão a respeito do sofrimento e tal, né? Mas é muito doido como você pensa que Jó, ele tinha uma dedicação a Deus, cara. E Deus reconhece isso ao ponto de falar que ele era o mais justo de todos. Era o cara mais justo, ele conhecia Deus só de ouvir. Não é? Mas por quê? Uma das ideias é que Jó realmente ele ainda não sabia quem Deus era. Porque a ideia que ele fazia de Deus não é do Deus real, né? A ideia que ele fazia de Deus era uma ideia de um Deus que trabalhava na retribuição, né? E o sofrimento trouxe para ele a identidade do Deus verdadeiro. A identidade do Deus verdadeiro, que se revela, inclusive, isso para mim é o gênio literário em Jó, se revela só fazendo perguntas, né? Deus aparece para Jó e fica fazendo pergunta. Mas você não acha que isso tem um pouco carregado da literatura judaica? Porque pouco não, muito bom. Porque assim, não, então, mas eu tô dizendo assim, tipo, será que por conta da literatura judaica tem essa característica de fazer muitas perguntas, responder perguntas com perguntas, não influenciou, por exemplo, a narrativa ser escrita desse jeito? Tipo assim... Não, então, o Jó é interessante porque... Quero dizer assim, às vezes Deus nem fez tanta pergunta. Entendi. Carregaram na tinta. Jó é curioso porque ele é um desafio a correntes de sabedoria, né? Então, Jó, ele é um personagem que ele não é domesticado pelas correntes de sabedoria da época. Então, ele é um problema. E e o livro é uma espécie de crítica a isso tudo, né? Então, os amigos dele vão falar a partir da sabedoria corrente, né? E então, quando Deus chega e só pergunta, claro que isso é um recurso literário, claro, né? Sim. E aqui eu não estou entrando no debate sobre a historicidade de Jó, ou de Jó como personagem ou não. Não, claro. Mas esse recurso literário tem muito a ver com um tema que é muito importante dentro da literatura sapiencial, que é essa questão da incognoscibilidade de Deus, né? Há coisas de Deus... Essa palavra aí é maneira, sei. É a primeira vez que eu ouço. E fico... Nossa, a primeira vez que eu ouço também. Antes eu nem conhecia, mas agora meus olhos tiveram. Mano, nunca vi essa palavra, velho. Como é que é? Cara, não Deus que não pode ser conhecido. Né? Não, fala direito ela, velho. Porque assim, mano, você falou numa naturalidade essa palavra, como se você usasse no dia a dia. Você falasse com o cara da padaria, você sabe que é inconhecibilidade de Deus? Tá maluco, então, irmão? Fala de novo. É um Deus que não pode ser conhecido, incognoscibilidade de Deus. Né? Nossa senhora. Foi do Caio Fábio que você pegou essa palavra. Caio Fábio gosta de fazer umas palavras assim. Então, olha só, a ideia de que Deus, ao invés de estar aqui aparecendo para você, ele está fazendo você duvidar das suas certezas, fazendo você quebrar essas imagens pré-concebidas dele, e aí esse Deus que é desconhecido, esse Deus que é invisível, ele se torna visível, né? Porque ele se destacou justamente derrubando a soberba da sabedoria humana, sabe? Ele derrubou as certezas da sabedoria humana. E aí ele aparece e Jó vai falar, meus olhos te veem, mas quando é que Jó viu Deus? Ele viu Deus porque agora fez sentido, agora ele descobriu algo de Deus que ele não tinha entendido. Ô, Cacau, por que você acha que, já que você é um cara fã de Jó, por que você acha que o sofrimento é o lugar mais propício para isso acontecer na relação humana? Eu não sei se é o sofrimento, eu acho que é o descontrole. No caso de Jó era o sofrimento. Jó tinha uma ilusão de controle, né? Ele tinha uma ilusão de que ao sacrificar, ao orar pelos seus filhos, ao fazer tudo certinho, ser reto, né? Ele garantia um controle sobre Deus e sobre as circunstâncias todas. Estava tudo sob controle, né? Eu acho que a gente conhece muito de Deus quando perde o controle. Inclusive, esse é um dos desafios da espiritualidade moderna, porque a gente nunca fica sem recurso, né? Você sempre tem recurso para lidar com as situações, porque você sempre tem alguma coisa a fazer, você sempre tem alguém a recorrer, você sempre tem alguém para ligar e você sempre tem um celular na mão para fazer isso, né? Então a gente ora menos. Antigamente as pessoas oravam quando não tinham recurso nenhum, né? Aquele negócio que... Eu acho que eu já falei isso também, né? Quando você saía à noite no fim de semana, Rodrigo, demorava para chegar em casa, aí a sua mãe fazia o quê? Ela ajoelhava e orava, porque você não tinha celular, como é que ela ia ligar pra você, né? Agora você tem celular, a mãe... Rodrigo fez farra, hein? O livro que o Rodrigo vai escrever com as memórias dele vai ser proibidão.
Louco, que isso. Vai ser palavras que transtornam. Memórias de mamãe angustiada. Isso não significa que a geração... isso não significa que a geração anterior era mais espiritual, só significa que eles ficavam sem recurso mais rápido, né? E a gente Isso é muito interessante, cara. E como é que eu faço pra abrir mão de recursos? Porque assim, então, eu acho que é isso. Como é que eu faço pra perder o controle? Porque se você... não, exatamente, porque se... Não, mas eu tenho orado por uns caras assim, velho, eu confesso, eu tenho orado por uns caras assim, Senhor, tira o controle dele. Não é, porque assim, isso é muito legal, porque, óbvio, ninguém quer ser o Jorge se perigosa, fuder de verde e amarelo, se ferrar inacreditavelmente. Mas, por exemplo, no seu exercício ou no seu testemunho, chegou um momento em que você ajoelhou e, sinceramente, chorou numa situação em que você já não tinha mais controle. Perfeito, você, assim, eu quero crer. Me ajuda porque eu não tenho mais controle. Eu preciso que você faça a sua parte, porque a minha parte eu nem sei mais como fazer. Praticamente essa fala. Como é que a gente faz? Eu quero te conhecer, você quer ser conhecido, então você dá um jeito. Dá um jeito, dá seus pulos. Como é que a gente faz? Porque eu achei muito interessante essa sua conclusão, assim. Porque não é o sofrimento, né? É justamente a falta de controle, mas a gente é tentado a estar no controle o tempo todo. Então, o lance que eu acho é que a gente toma Deus como recurso ainda, entendeu? Quando Deus deveria ser esse nosso amigo que está em todo lugar. E também é alguém com quem a gente conta, sabe? O nosso vínculo com os nossos pais não é um vínculo com os pais sendo só o último recurso, ainda que eles são. Quando a gente precisa, os pais estão lá quando a gente é criança, os pais estão lá, eles são de fato o último recurso. Mas não é tudo que eles são. A gente convive com eles em diversas dinâmicas da vida, né? E com Deus, não, a gente deixa ele como último recurso, sabe? A gente volta pra questão da espiritualidade. Mas o Deus como recurso ainda é uma tentativa de manutenção de um controle. Perfeito, exatamente. Por isso que ele não pode ser. Por isso que não pode ser. Por isso que a gente precisa da vida devocional, né? Assim, agora sendo bem prático, né? Porque a vida devocional, ela realmente é um encarar da nossa dependência, sabe? E aí, a gente não é muito confrontado com a nossa limitação, sabe? A gente não é muito confrontado com a nossa limitação. A gente precisa ser um pouco mais confrontado com ela. Eu acho que se a gente levasse a sério mesmo as exigências da Escritura, a gente perceberia a necessidade do Salvador que nós precisamos, né? E como esse Salvador não é necessário só pra gente ir pro céu, ele é necessário a cada passo. É por isso que hoje, essa coisa da perda do controle, hoje, ela é muito mais... como um ato intencional nosso do que como uma coisa que acontece por acaso. Os monges ensinam isso, né? Já no movimento monástico você já vê isso. Os caras vão se submeter a realidades em que eles vão entregar o controle total na mão de Deus. Aí, por exemplo, hoje você tem vários autores que falam sobre isso, quando você fala sobre disciplina espiritual, por exemplo. As disciplinas espirituais nada mais é do que eu abrir mão, né? É quando você jejua, por exemplo, você está perdendo o controle de coisas que são ordinárias, né? Não, pega para mim a disciplina que a gente mais quebra hoje, que é o descanso. É o descanso? Por que eu não descanso? Porque eu quero ter controle sobre tudo, eu acho que o mundo depende de mim. Só que tem uma visão sobre, até judaica disso, né? Dos rabinos, né? Que o descanso sabático, ele é uma espécie de antecipação da morte. Porque quando você morrer, o mundo vai continuar. Entendeu? Relaxa. Então, se você parar na sexta-noite, o mundo não vai entrar em colapso. É uma pedagogia para Deus colocar a gente no nosso devido lugar, né? Agora, pensa o que é você descansar e pensar assim, cara, o descanso, o dia do descanso é um dia que eu lembro da morte, mas a morte não é o sofrimento, a morte é o descanso. Mas assim, cara, o meu vínculo com Deus, minha relação com Deus eterna, a minha habitação eterna na presença de Deus, ela é o descanso eterno. Então tudo que eu mais quero nessa vida é estar com Deus. Então eu quero estar com Deus quando eu estou descansando, eu quero estar com Deus quando eu estou trabalhando. Eu quero estar com Deus o tempo todo, que é o negócio da relação. Tá com Deus em relação. Mas como a gente tem muita ilusão de descanso, muita ilusão de controle, desculpa, a gente nunca lembra de que Deus não nos... também. A gente nunca lembra que Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Tem um livro que chama 24/7, 24/7, né? Que é escrito pelo A.J. Swoboda. É um livro sobre descanso, sobre o sétimo dia e tal.
o Edir Sodoba, ele fala lá uma coisa que provavelmente ele não inventou, ele deve ter pego de alguém. Mas ele fala assim, olha, Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º ele fez o ser humano. No 7º ele descansou. E Deus criou o mundo em 6 dias porque... e só no último fez o ser humano, e o primeiro dia inteiro de existência humana foi o dia do descanso, não foi o dia que ele estava fazendo alguma coisa. Isso é uma mensagem de que Deus não nos criou para fazer alguma coisa. Agora pensa o que é essa mensagem dita para um povo que tinha saído da escravidão, entendeu? Que estava o tempo todo quebrando pedra pro faraó, que era um deus também. E era um deus também, mas era um deus que tinha poder sobre eles, porque ele era Deus e eles eram escravos. Aí vem o Deus e fala assim, olha, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu não mandei vocês fazerem tijolo, eu fiz, eu construí em 6 dias, e no final de tudo eu coloquei vocês e falei, agora bora curtir, entendeu? Então, a gente acha que esse mundo é o lugar onde a gente vai trabalhar até morrer, mas na verdade esse mundo é onde a gente desfruta a presença de Deus até o dia que a gente vai desfrutar plenamente, né? Então, isso é que vai dar, e aí, aquilo que você falou, Rodrigo, isso vai fazer a minha mediação com todas as coisas ser através de Deus. Isso. Porque Deus não está ausente de nada, ele está presente em tudo, presente em graça, presente em dádiva, presente em amor, porque é isso que a gente tinha lá no Éden. Todas as coisas eram um testemunho do amor de Deus. Então, hoje eu estava conversando com a Priscila, com a minha esposa, e ela fez a pergunta de esposa, como nosso amigo Davi falou, pergunta de esposa. Ela falou assim, Deus... Vai gravar telescópio de novo? Ela falou. Ela falou assim, não, ela falou justamente sobre esse assunto que a gente está falando. Ela falou assim, Deus descansou no 7º dia. Mas eu sei assim, que ele não descansou porque ele estava cansado e exausto. Então por que ele descansou? Aí ela falou, é uma pedagogia já para ensinar pra gente? É porque ele estava instruindo já ali, dizendo alguma coisa que seria? Por que ele descansou se ele não está cansado? Aí eu falei, pessoal, eu creio que era para ensinar pra gente que a gente precisa dar uma parada. Uma inclusive, eu tô descansando agora, você tá vindo cheio de pergunta pra mim. Pode gravar, vai ler Jó a noite inteira. Você acha que ele descansou? Você acha que ele descansou pra descansar? Você acha que ele descansou pra quê? Devolve outra pergunta. Ela fala assim, por que você acha que Deus descansou? Você fala, porque quando ele chegava em casa, não tinha uma esposa perguntando pra ele. Nossa, ó o grosso, o cavalo. Aí pronto, acabou o casamento. Puta cavalo. Mas essa pergunta é muito boa, cara, e eu acho que tem uma coisa muito legal assim nisso, né? Porque lá nos 10 mandamentos, quando ele fala do mandamento do descanso, né? Lembra-se do dia do sábado para santificar, ele diz, porque Deus descansou. Né? Então essa questão do exemplo, ela tá ali presente, mas tem mais uma questão. O descanso de Deus, ele é o primeiro testemunho da transcendência divina. Então quando você olha as religiões antigas, todas as religiões, os deuses estavam envolvidos nas coisas, nos fenômenos da natureza. Todas as religiões, Deus estava envolvido nos fenômenos da natureza. Então, se você fosse mexer com uma árvore, você tinha que tomar cuidado, porque podia ser um Deus, né? Entre aspas, né? Então, o que significava? Se, por exemplo, né, o Deus do Sol resolvesse esticar as pernas, não nascia o Sol, entendeu? Então é isso. Se o Deus do vento resolvesse descansar, não soprava vento. Então, quando Deus descansa e o mundo continua acontecendo, Deus está falando, eu sou eu e as coisas são as coisas. Eu não sou as coisas. Então aí o descanso de Deus é a condição para a espiritualidade. Porque a espiritualidade é como eu relaciono o imanente com o transcendente. Quando Deus descansa, ele fala, existe transcendente. Meu ser não é todo imanente. Eu também estou à parte da criação. Então tem como a gente se relacionar com ele. Então por isso que o primeiro dia é um dia de relação com ele, que é o dia do descanso, um dia de relação com ele, não é um dia de fazer nada. E por isso que no outro dia eu posso trabalhar sem confundir meu trabalho com Deus. Por isso que eu não vou ser escravizado por faraó nenhum. Lembra, o contexto é esse, eles estão saindo do Egito. Não necessariamente o leitor original do texto, aí depende de quando você acha que foi escrita a Torá, mas o contexto da Torá toda é um livro de libertação. Então, a oposição de Deus é o faraó. Então, você está comunicando para as pessoas assim, você não viveu para ser dominado por nenhuma divindade. Você vive para ter um relacionamento com esse Deus de amor. E nesse relacionamento você vai lidar com todas as coisas, mas você não vai ser escravizado por nenhuma delas. Então é um texto de liberdade.
É um texto de liberdade desde o início, né? E foi exatamente isso que eu respondi pra ela. Ela tá até agora admirada com essa. Ele vai chegar, assim, vai empurrar ela na cama e falar: não, Pri, lembra que eu falei? Não, tem outra parada mais legal. Eu vou fazer isso agora. Já Acabei de pensar num negócio aqui. Ó, pensei, tive um insight aqui que você não vai acreditar. Agora, você Deus quer falou ver... comigo. É isso mesmo. Mas isso aí é doido, né? Porque assim, o que acontece quando você não descansa? Você tá incapacitado de se relacionar com esse Deus, cara. Entendeu? Se tem alguma demanda que te exige todo o seu ser, acabou. Você não tem como experimentar o Deus da liberdade, entendeu? Aí que tem um problema. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia falar sobre esse assunto sem tocar nesse ponto. O que acontece quando você tem pessoas que não podem descansar, não é? O que acontece quando você tem precarização do trabalho, por exemplo, que impede que a pessoa vá na igreja no domingo, porque ela tem que fazer 12 horas de Uber, velho. Porque se ela não fizer, ela não vai pagar as contas de casa. E aí? E aí que a gente precisa entender que fome, que necessidade, que dificuldade, isso também é Faraó escravizando. E para esses faraós, Deus também proclama liberdade. E aí nós que podemos descansar, devemos assumir a posição de prover descanso. Só que a gente não vai até aí, né? A gente não vai até aí. A gente vê a precarização do trabalho, a gente bate palma. A gente acha que direito trabalhista, na verdade, é coisa de vagabundo. Por quê? Porque a gente coloca o trabalho como Deus. E não coloca Deus como Deus e o trabalho como uma parte de glorificar Deus. Um Deus que se relaciona com a gente no descanso. Então, a espiritualidade depende disso, a nossa vida depende disso. Sem isso, cara, não tem jeito. Sem descanso, sem a gente poder dizer não, sem a gente poder parar, sem a gente poder interromper, não tem jeito, cara. Não tem jeito. O verdadeiro conhecimento de um mais Deus... Marx do que nunca, hein? O verdadeiro conhecimento de um Deus que é outra coisa, que não é o trabalho, fica impossível, cara. Fica impossível. Agora, entendeu? Deixa eu voltar um pouco aqui, porque... Ô, Rodrigo, o papo tá bom, eu poderia fazer uma tenda pra você, uma pro Cacau, mas o Cacau precisa descansar também. Faz sua última pergunta aí. Não, eu preciso voltar um pouco aqui, peraí. Você tá com os olhinhos pequenos mesmo. Eu? Vai na Naja. O Hernani. Não, o Hernani. É só o proletariado, né, filho? Eu tô na classe dos que trabalham cedo. Ó, então deixa eu falar, deixa eu ver a pergunta. Só faltar um pouquinho que eu ainda me peguei naquela parte lá do sofrimento, na parte do Jó, do descontrole. Você acha que, por exemplo, então, o livro de Jó, ele não é um livro sobre sofrimento, é um livro sobre perda do controle? Não necessariamente. Eu acho que o livro de Jó é um livro, sim, sobre o problema do mal. Você ele não leu o livro do Cacau ainda. Você ainda... Ainda não, ele ainda não. Esse Já capítulo não parte, chegou ainda. Senão você já teria sacada. O livro de Jó é um livro que é um livro sobre o problema do mal, é um livro sobre um desafio à sabedoria, né? Ele é um livro que, de certa forma, coloca limites em provérbios. Essa é uma coisa que às vezes a gente não nota e às vezes as pessoas acham que isso é heresia, né? Não necessariamente é em provérbios o livro, né? Que a gente nem sabe se estava pronto quando o Jó foi escrito, mas veja, o livro de provérbios, que é parte da literatura sapiencial, ele parece ser uma receita de bolo, né? Faça isso e vai acontecer isso, né? Se você fizer assim, vai dar tudo certo e pronto, né? Só que Jó e Eclesiastes são dois veja bem, né? Mas veja bem. Por que aconteceu? Eu fiz e deu ruim. Porque se você acha que vai dar tudo certo, se você agir de momento... É o Salomão fragmentado, Salomão fragmentado. Não, isso é uma coisa legal dessa relação, né? Porque o que Provérbios fala, ele não pode ser absoluto. A maneira absoluta das frases tem a ver com a natureza do texto, né? O texto é um texto de ditos populares que são baseados no senso comum, obviamente revelado por Deus e tudo, né? Ele está coletando e que Deus queria que tivesse, mas ele é natural a gente falar dessa maneira, né? De maneira absoluta, e é dito de maneira absoluta. Ainda assim, Provérbios guarda um espaço para Deus, né? Quando fala assim, o coração do homem faz plano, mas é Deus que dá a resposta final e tal, né? Assim, tem um imponderável ali, né? Com o tempo, o que foi acontecendo na sabedoria hebraica? Eles, ao invés de pensar assim, se eu fizer isso vai dar certo, ele pensa assim, isso deu errado porque você não fez o certo, entendeu? Então, ao invés de pensar, vou agir da maneira correta para as coisas terem mais chance de irem bem, começaram a fazer o caminho inverso. As coisas foram mal por causa de alguma coisa que você fez. Não é isso que acontece lá com os amigos de Jó e Jó, né? Eles vão fazer exatamente esse tipo de diálogo com ele. Então, Jó vai voltar e vai falar assim, peraí, mas calma, a vida é cheia de questões imponderáveis, né? E Eclesiastes vai fazer o caminho parecido também com outras nuances. Então, é sobre um desafio à sabedoria.
corrente e uma contribuição para o movimento de sabedoria, uma abordagem sobre o problema do sofrimento, com certeza é. Mas em última instância, ele é um texto sobre como encontrar Deus, ou melhor, como Deus continua sendo encontrado num mundo cheio de dor e sofrimento, né? Então, no final, a questão não é resolver o problema filosófico de Jó. A questão é encontrar Deus, né? A questão é ver Deus nisso tudo, né? E eu realmente acho que o problema de Jó é uma crise existencial, sabe? Se a gente pode dizer assim. Mas esse objetivo não fica meio fué quando no final fala, e aí Jó conseguiu 7 vezes mais? Então, eu já tive esse questionamento também, né? Por um lado, assim, a resposta fraca que eu dava era ali... foi hollywoodiano no final, foi hollywoodiano. Não era assim, não ia casar bem, né? Faltar essa parte, né? Não ia ficar legal dentro do estilo, né? É o casamento no final da novela, tem que ter um... tem que ter foi hollywoodiano. Alguma coisa pra cima, né? Mas na verdade... que escreveu a história de Jó foi passar um tempo em Hollywood e resolveu... Tinha acabado a história, ele falou, vou dar uma melhorada, peraí. O editor chamou e falou, tá muito down isso aqui, meu, dá uns... É o final do Blade Runner, né? Vocês sabem essa história, né? Que quando o Ridley Scott terminou o Blade Runner, ele entregou a versão final, os produtores não gostaram, acharam que o filme acabava muito pra baixo, né? Aí foram num resto de gravação que o Kubrick tinha feito pro Iluminado, pegou as imagens, que é aquele do carro andando na estrada, é que a gente quase não assiste a versão original do Blade Runner. Eu nunca assisti, inclusive. Eu sei porque eu já vi no YouTube, mas eu só assisti a versão do diretor, né? Mas a versão original que passou no cinema de início, o cara pegou esses vídeos do Kubrick que ele filmou do Iluminado, que era o carro indo pro hotel, passando pela estrada, e botou no fim, como se fosse o Decker e a Rachel de carro. Ô, louco, mano. Isso era o fim, pra ficar um fim pra cima, tá ligado? Mas voltando a Joca, os caras chegando no hotel que ia morrer, tá ligado? Não, eles não chegam, é só a viagem. Não, eu sei, pô, mas tô dizendo, o cara pegou de um filme pesadaço. Mas aí o que rola, né, com o Jó? Eu acho que esse final, ele tem a ver com... Uma resposta simples seria, mas foi o que aconteceu, acabou. Né? Mas ele é agridoce, ele não é perfeito, né? Alguém já destacou que você pode dar 10 filhos depois de perder 10, que você não foi suprido na falta. Não são os mesmos 10 filhos, não voltaram os filhos que você tinha perdido, né? Então, essa dor e essas marcas, todas elas continuam, né? De alguma maneira. O que acontece ali é que Deus reafirma o seu caráter de sustentar aquela família, né? Reafirma o seu caráter bondoso, porque isso também é parte da revelação de Deus. Talvez ali no livro ficasse um Deus sádico se não entrasse essa parte, né? Mas, inclusive, ele multiplica a fortuna, inclusive, do Jó também. Exatamente. Faz-me rir ali, aumentou, ele faz-me gargalhar ali. Mas é um problema mesmo. Até estudiosos de Jó, às vezes, identificam que ali tem uma mudança porque ali tem uma mudança mesmo, né? De um texto poético para um texto em prosa, inclusive. Então, talvez ali fosse um outro manuscrito e tal. Só que a gente não tem evidência textual disso, tá? A gente meteram um Ctrl-C, Ctrl-V de outra parada lá e... Botaram o iluminado no final lá. Segue, vai. Mas poderíamos ficar aqui N horas, mas queria agradecer. Cacau precisa descansar também, né? Se encontrar com Deus, não vá ler Jó hoje à noite, Cacau. Pode descansar. Não, hoje eu vou dormir. Amanhã eu vou viajar, cara. Eu tenho que estar. Cara, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua instrumentalidade, obrigado pelo seu livro, que está sendo muito maneiro de ler. E a última pergunta é assim: você quase me convenceu de que ler Deuteronômio é maneiro, mas não tem capítulo de números. Vai ter mais pra frente ou eu desisto de números mesmo? Cara, eu poderia ter escrito um capítulo sobre números, cara. Deveria, porque isso aí é utilidade pública. É mesmo, ia quebrar um tabu de milênios aí. Cara, mas números até que tem bastante história, assim. Né? Levítico tem menos, né? Até que tem, não convenceu ninguém. Não. Mas número tem muita coisa legal. Eu gosto muito daquela passagem de números que tem Moisés
Não, verdade mesmo. Ah, você que Moisés fica bolado que Moisés fica bolado e ele fala pra Deus assim, você não gosta de mim? Pô, Rodrigão, quantas vezes a gente já não se sentiu assim, cara? Dirigindo a igreja, assim, volta pra Deus e fala, Deus, você não gosta de mim? É boa essa parte, mano. Tanto é que você citou, eu lembro, é a única. Mas tu vai salvar não, tem mais uma. Tem mais uma com uma passagem boa. Não, tem mais uma que eu uso direto, inclusive, eu cito direto pra falar de hermenêutica, que é a das filhas de Zelofeade, né? Ah, sim, esse texto é muito boa. Bom. Mas eu achava que é Deuteronômio isso aí, não? Não, é números. É números? Nossa, é muito boa essa parte. Porque essa parte aí que as meninas falam, e aí a gente vai ficar sem Qual é que é, Moisés? E aí? Qual é que é? Aí Moisés, então, pera aí só um instantinho. Pra fazer um adendo, fazer um... Deus, esquecemos um detalhe aqui. Aí, Deus, é verdade, esquecemos mesmo. Põe aí. É muito bom, cara. É muito bom. Esse texto aí, cara, ele pra mim, ele é libertador, assim, cara, sabe? Porque é muito maneiro, é muito maneiro você ver esse diálogo de Moisés. Já tem a sugestão pro volume 2, segunda edição, revista ampliada. Aí, vamos lançar uma versão ampliada, uma segunda edição ampliada. Cara, mas sabe o que eu acho interessante desse texto, cara? É que, mano, é muito simples, né? Tipo, a menina chega e fala assim, as meninas, né? Eu sei que você tá fazendo aí a lei. Gente... Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Com todo o respeito à vossa eminência. Mas assim, a gente acha que vai dar ruim, porque a gente vai ficar sem terra. Morreu geral os homens. Entendeu? Aí, mano, Moisés não fala lá, mas não, beleza, peraí só um instantinho. Eu gosto muito, porque eu realmente acho que isso nos ensina a importância da pluralidade dos intérpretes, né? Da diversidade dos intérpretes. Por que Moisés nunca viu isso? Porque ele não é mulher, pô. Exato. Aí as mulheres viram e falaram, cara, tá faltando contemplar a gente aqui. E eu acho muito doido pensar que Deus não só deixou essa parte para elas participarem, como também Cacá deixou... é crente, cara. Cacá é muito crente. Eu já ia falar outra coisa. Não, como ele também deixou na Bíblia a história da correção. Não é? Olha aí. Não podia simplesmente fazer edição e lançar lá já, entendeu? Tá tudo ali, cara. Mas essa parte se omite, pelo amor de Deus. Pelo meu amor. O Cacá é tão crente, lógico, que ele pensa assim, não é que Deus esqueceu de fato, ele deixou de propósito pra minha participação. Não, mas com certeza, como é que Deus esquece, tá doido? Ué, vai que ele esqueceu, esqueci o papel no meio das minhas coisas aqui, ó. Valeu, Cacau, muito obrigado, mano. Eu que agradeço, gente. Muito legal estar com vocês aqui e bater um papo com amigos aqui. Contem comigo. Eu sei que eu sou meio difícil, mas é que assim, gravar à noite pra mim é mais difícil mesmo, mas a gente acerta. Eu tô ligado. Pior que você já me falou isso, mas eu realmente não tenho outro jeito pra nós. Não, eu sei. Podcast do proletariado brasileiro. Beijo, Rodrigo. Um beijo pra todo mundo aí. Eu sei que vocês estão ouvindo, a gente tá entendendo que a gente grava à noite, não sei se vocês já perceberam. Das inúmeras vezes que a gente fala boa noite aqui. Então, um beijo, Hernani. Obrigado, Cacau, mais uma vez. Valeu, mano. É muito bom te ouvir e aprender contigo. É muito bom mesmo. Obrigado a vocês que nos ouvem sempre, nos sigam nas redes sociais, sigam o Cacau, que esse vale a pena. A gente não vale muito, mas o Cacau vale a pena. Sigam o Cacau, sigam a Crentaços, comprem o livro Palavras que Transformam, Lições da Bíblia para uma Vida de Amor e Liberdade. Eu sou testemunha de que é muito legal, é muito bom, o livro muito gostoso. Muito bom. O Rodrigo tá igual o Silvio, não li ainda, mas é muito bom. Eu já li. Não li, mas eu já li a dedicatória que ele fez pra mim. Mentira. Mas leiam. Não, já comecei a ler. Comprem na Amazon o link da Crentaços, que a Crentaços recebe uma pequena... Você não vai pagar mais caro, mas você vai contribuir com a Crentaços indiretamente. Então comprem com o link que vai estar no site, no post. E... Fala, Rodrigo, quer acrescentar? Não. Depois eu falo em off. Olha, ficou aí o gostinho de quero mais para vocês que nos deixam de ouvir agora, nesse momento que a gente vai seguir aqui discutindo o livro de Jó a noite inteira. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, galera. Mamãe! É Deus, mamãe!